Que bom estar com vocês e entre vocês, rever meus queridos pastores Marisa, César, Gustavo e todos os líderes e ministros dessa casa. Eu me considero assim uma pessoa privilegiada e poderia dizer quase que totalmente realizada. Me considero um homem realizado por causa de Jesus. Eu postei no meu Instagram, repostei, uma mensagem que eu havia proferido numa escola de ministros lá em Florianópolis. E eles gravaram uma mensagem minha e eles postaram um trecho dessa mensagem, onde eu falo sobre o foco. E eu começo dizendo assim: todo mundo tem um foco. Em alguma coisa tem, você tem, todos aqui têm um foco. Foco em algo específico. E aquilo que você foca torna-se a coisa mais importante da sua vida, porque você vai viver pensando, processando aquilo e agindo de acordo com aquilo que está mais forte dentro de você. E eu sigo dizendo assim: todas as pessoas têm um foco, mas poucos têm o foco certo. E eu descobri, pela graça de Deus, que o foco certo é Jesus. Motivos são muitos. Eu poderia resumir aqui pelo menos 3 fatores que para mim determinam que Jesus foi e sempre será o meu foco. O meu único foco. Mas você não tem outros projetos, outras coisas? Tenho, Jesus. Mas fora de Jesus, que mais que você tem? O Messias. Além do Messias, quem mais? O Filho do Deus vivo. Por quê? Agora vai a resposta do porquê. Porque Ele é o cabeça da igreja. Porque Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Porque Ele é o cabeça da história. Estamos no ano 2022, depois de Cristo. A história reverencia e reconhece que Ele é o cabeça da história. E isso para mim é suficiente. Se Ele é o cabeça da história, cabeça da igreja, cabeça do mundo espiritual. E Paulo vem e completa em Colossenses 2, versículo 3, dizendo: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, aí você vai perguntar: mas é isso? É isso. O que mais eu preciso, queridos? Eu não preciso de outro foco, não. E o que é legal, sabe que é que eu comecei assim, há 48 anos atrás. Quando eu conheci Jesus, eu fiquei louco por Jesus. Eu fiquei desvairado. Eu era jovem na época, tinha 21, agora eu estou com 70. Mas Jesus tomou conta da minha vida por completo. Com 2 meses de conversão, eu estava sendo batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, e já frequentava o culto de oração, naquela época tinha, né? Aleluia. Tinha vigília, tinha culto de oração, e era um fogo. 1 hora de oração, aquele povo orava. Eu era novo convertido, não sabia. Eu sei que no final eles faziam uma roda, me põem no meio e o fogo caía em cima de mim. Então, eu dou graças a Deus para aqueles homens e mulheres, senhores, né? Minha mãe era um deles, que eles oravam assim, e eles semearam isso em mim, esse fogo. Louva a Deus por isso. Então, desde aquele momento, Jesus ficou assim. Eu fiquei encantado com Jesus. E também eu experimentei, naquele momento da conversão, eu experimentei conversão à palavra de Deus. Não a letra, não o livro, mas o conteúdo. Essa oração que eu fiz aqui é uma oração que eu faço todos os dias. Salmo 119, 18. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, que eu recomendo a você, meu querido irmão, minha querida irmã. Não leia a Bíblia sem fazer essa oração. Porque isso aqui não é um livro comum, é um livro sobrenatural, é uma palavra viva, uma palavra eterna, uma palavra do céu. Não é um homem que escreveu isso aqui. Os homens foram canais que receberam a inspiração de Deus para escrever o que está registrado aqui. Então, você vai ler a Bíblia? Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu veja, o texto diz, as maravilhas da tua palavra. Maravilhas, tesouros, riquezas estão aqui à sua espera.
Eu sou abençoado também por causa disso. Eu experimentei conversão à palavra. E a palavra, eu fiquei louco pela Bíblia também. Com 2 meses de conversão, eu fiz uma matrícula num curso bíblico, teológico. Fiz por 3 anos aquilo. Eu era novo convertido, mas eu fiquei louco pela Bíblia. E naquele momento da conversão, eu experimentei também conversão à música divina. Então, essa tríplice conversão define quem eu sou, porque estou onde estou. Conversão é uma palavra que cai em desuso, infelizmente. A gente se acha convertido. Mas se você for ler a Bíblia com esta ação do Salmo 119, 18, seus olhos sendo desvendados, você vai ver coisas que você não estava vendo. Então, significa que Deus está num processo na minha vida de conversão contínua. E você vai perguntar, mas é ruim isso? Dói? Não, não é ruim não, é bom porque mostra quem eu sou e o que eu preciso ser mudado, transformado. Por quê? Porque eu tenho uma missão nesse mundo. Sabe qual é? Louvor e adoração. Não, não é. Pastoreamento, também não é. Discipulado, também não é. Porque se é contra isso, eu não sou 100% a favor. Mas a minha missão primordial, sabe qual é? 2 Coríntios 3,18. Todos nós, diga comigo, todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, aleluia, pelo Espírito do Senhor. Então eu abracei esta verdade bíblica, meus olhos foram desvendados para entender esse princípio e me entregar a Ele. Quando você está lendo a Bíblia e Deus te mostra algo, Ele está te chamando para você se entregar àquela verdade que Ele está mostrando para você. Não é só para você ficar, que gostosinho, estou sentindo uma coisa boa, ai, que Deus bonzinho, que me ama, que me cuida. Não, tudo bem, Ele é isso tudo, mas Ele está esperando uma resposta. Porque senão não tem sentido. Aliás, não só não tem sentido, como não tem nada a ver com o cristianismo, com a vida cristã. Tem a ver com religiosidade. Eu leio a Bíblia e não muda nada na minha vida? Tem alguma coisa errada. Com Deus? Não. É eu. Eu que não estou deixando, eu que estou segurando as coisas que eu considero importantes e acabam se tornando ídolos, como disse meu querido pastor César. Então que Deus tenha misericórdia de nós. E eu vi uma ilustração há muitos anos atrás, há uns 30 anos, o pastor Gary Royer, ele nos ensinava, enaltecendo a palavra de Deus, ele usou essa figura, que a palavra de Deus é como um leão. Um leão que você solta num ambiente como esse, você não precisa falar nada que ele tem que fazer, que ele vai comer todo mundo aqui, que é o instinto dele. A palavra de Deus é assim, você só solta a palavra e o resto ela faz. Amém? Então eu me considero realizado, queridos, que eu estou experimentando conversão a Cristo, conversão à palavra e conversão à música divina. Quando eu pensei que não tinha mais nada para compor, nessa pandemia veio tanto cântico novo, né? Já tenho mais ou menos 1000 composições, que eu acho pouco pelo tempo que eu estou na caminhada, mas Deus tem paciência comigo. E algumas canções nasceram nesse período de pandemia. Uma delas, específica para os profissionais da saúde, chama-se Heróis Sem Capa. Eu gravei, fiz um clipe, e nos consultórios por onde eu andei aqui em São Paulo, nos hospitais por onde eu fui, eu conversava com os profissionais, falei, gente, eu tenho uma música para você. As pessoas se emocionavam, porque se lembradas, né, e tirava foto comigo, e a gente se abraçava e abençoava essas pessoas. Então, tudo isso, meus amados, é o reflexo dessa ação de Deus na minha vida, na sua vida. Não sou melhor do que você. O mesmo Jesus que habita em mim, habita em você. E Ele quer fazer com você, então, eu espero que Ele faça em você mais do que Ele tem feito em mim, através de mim. Essa seria a minha recompensa.
Vamos à leitura de um texto aqui no início. Eu prometo não me delongar muito, né? Vou procurar ser bem econômico para não sobrecarregar vocês. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Uma das coisas que Deus quer nos ensinar e tem me ensinado é você juntar as coisas na Bíblia, os assuntos da Bíblia, para você ter uma visão do todo. Que a gente tem a tendência de fatiar. A gente lê um versículo, em cima daquele versículo a gente constrói uma mensagem, um tema, e a gente fica focado naquele tema, mas isto é bom, não é errado, não é ruim, mas você fica limitado à visão do todo. E eu sempre me preocupei com o todo, porque aí eu sei onde as coisas se encaixam e onde eu tenho que me encaixar para responder aquilo que Deus está me mostrando em relação ao todo. E esse versículo para mim me dá essa visão, né, resumida, né, desse todo. Gálatas 3,14, para que a bênção de Abraão, diz o texto. Para que a bênção de Abraão, já começa com bênção, né? Não é maravilhoso isso? Chegasse aos gentios por Jesus Cristo. E para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Oh, aleluia. Senhor, que os nossos olhos sejam desvendados nesta manhã. Os olhos do teu povo aqui reunido, para que eles vejam além da letra, aquilo que só tu podes revelar. Eu não posso, não tenho essa capacidade, Senhor. Está nas tuas mãos. Por isso eu te peço, Espírito Santo, realiza esse ministério entre nós, em nome de Jesus. Esse versículo 14 é precedido pelo versículo 13 que diz: Cristo resgatou-nos da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porquanto está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, na cruz. Que coisa linda! Cristo foi àquela cruz, e diz o versículo 13, que Ele resgatou a mim e a você da maldição da lei, se fazendo maldito em meu lugar, em seu lugar. Isso é resgate. Aí vem o versículo, né, e essa maldição se concretizou, culminou, completou na cruz. A morte por crucificação era uma morte para bandidos, homicidas, pessoas que haviam, cometido crimes graves. Jesus não tinha cometido crime nenhum. Eu que sou o criminoso, mas Ele estava lá naquela cruz e Ele nos atraiu àquela cruz. Ele mesmo disse: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. E o apóstolo Paulo completa esse conceito bíblico dizendo assim: um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso deve ser celebrado todos os dias. Essa morte e ressurreição. Ele morreu, eu morri. Ele ressuscitou, eu ressuscitei. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Esqueci de dizer uma coisa no início aqui da minha fala. Essa mensagem é para mim. Tudo que eu for falar aqui, a primeira pessoa que precisa disso sou eu. Ah, mas está fazendo uma média. Não, vocês não me conhecem. Eu não sou de fazer média. E Deus conhece meu coração. Isto que eu vou compartilhar com você é o que Deus tem falado comigo. E hoje de manhã, a pessoa mais necessitada nesse lugar sobre essa palavra chama-se Ademar Gomes de Campos. Então, o que eu depreendo desse versículo 14? 3 personagens são mencionados aqui: Abraão, Jesus e o Espírito Santo. Essa é a visão do todo.
Porque Abraão, Jesus e o Espírito Santo, eles atuaram em épocas diferentes. Isso nos remete primeiro a Abraão lá atrás. Que bênção de Abraão é essa? Cristo atraiu a maldição, mas a bênção de Abraão chegou aos gentios. Pelo Salvador, pelo Redentor Jesus Cristo. Que bênção de Abraão é essa? A Bíblia explica que bênção é essa. Gênesis 22, que eu não vou ler, vou citar aqui. Porque deveras te abençoarei e te multiplicarei. Deus falando com Abraão. Abraão tinha levado seu filho para ser sacrificado. E Deus conferiu atitude no coração de Abraão. Não me negasse ao teu filho Isaque, teu único filho. Porque não negaste o teu filho Isaque, teu único filho, deveras te abençoarei e te multiplicarei. E a tua descendência possuirá as portas dos seus inimigos. E na tua semente serão abençoadas todas as famílias da terra. Por isso que você está aqui hoje. Por causa dessa promessa que Deus fez. Quem é a descendência de Abraão? O povo de Israel, judeus. Na sua descendência, tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. E Israel está no meio de inimigos até hoje. Na profecia de Mateus 24, Jesus diz: isso é o começo do fim. Mas haverá um dia, disse Jesus, que Jerusalém será cercada de exércitos, e então será o seu fim. Está profetizado isso. Ai das grávidas, ai das que amamentam naquele dia. Quem está na planície, suba para os montes, porque serão dias de muitas dores, disse Jesus na profecia de Mateus 24. Jesus falando sobre o tempo do fim. Esse mundo vai acabar, viu? Para quem ainda está fazendo muitos planos e tal, né? Vou morar lá em Dubai, uma coisinha assim. Isso aqui vai acabar tudo. Porque está escrito. Não é porque eu quero que acabe, é porque Jesus falou. E ninguém muda. O decreto do rei, ninguém muda. Porque não tem ninguém acima do rei, ele é o rei. Ponto final, não dá para discutir com o homem. Certo? Então, e a semente de Abraão mencionada em Gênesis 22, 18 é Jesus. Por isso que ele aparece aqui nesse versículo 14. Jesus nasceu depois de tantos, 42 gerações, de Adão até José. Eu contei isso lá fiz a conta, fui contando geração por geração, dá 42. Dei uma de César, né? César que é todo assim, matemático, calculista. Por quê? Porque eu quero saber, que eu não tenho interesse em aprender. E no Salmo 105, Deus disse: a aliança que eu fiz com Abraão, essa lá do Gênesis 22, eu a prescrevi a 1000 gerações. Esse número meu não foi atingido ainda. Por isso que você e eu estamos aqui. Deus é detalhista, queridos. Não foi por acaso que você conheceu Jesus, porque Deus incluiu você nesse projeto. E a gente deve viver isso, respirar isso todos os dias, queridos. Transferir aos nossos filhos, aos nossos netos. Eu tenho 5 netos. Ontem foi o aniversário da Liz, 5 anos, nossa princesinha. Foi uma festa maravilhosa. Então, essa é a minha missão. Refletir a glória do Senhor. De que maneira? Só contemplando? Não. Contemplando e depois da contemplação, ação. Quem contempla, age. Quem contempla, proclama. Quem contempla, estende a mão. Quem contempla, dá pão para quem tem fome, dá água para quem tem sede, cobre quem está nu, visita o enfermo e o encarcerado, cobre quem está nu. Isso é ser adorador, queridos. Adoração não é só exaltamos. É claro que isso faz parte, é claro que a nossa conexão com Ele, que é nosso Pai, nos leva a cantar, a se emocionar, a chorar. Mas depois disso a gente desce do monte.
E lá no vale estão as pessoas endemoniadas, enfermas, divorciadas, e relacionamento abusivo, tóxico, etc. Nós somos a resposta para essa sociedade caída, pela presença de Deus em nossa vida, refletindo como um espelho a glória do Senhor. A glória do Senhor precisa ser refletida lá fora. Eu estava um dia desses numa padaria, tomando um cafezinho, tinha deixado o carro para lavar, e ali perto tinha a padaria a padaria de um irmão da comunidade, ou lava rápida de um outro irmão, de um outro ministério. Então eu já estou acostumado a fazer isso, minha rotina, às vezes no sábado, aí eu fui lá tomar um cafezinho na padaria. Aí eu estou sentado, belo e formoso, ali na mesa e tal, com meus coisinhas. Na minha frente tinha uma mesa assim como era redonda, vazia. Depois uma terceira mesa, ocupada por duas moças. Eu estou lá na minha, né? E aí aquelas moças estavam conversando, mas elas conversavam em voz alta. Mais ou menos uns 150 decibéis. Eu não sei se eram surdas, mas estava muito alta. Mas sabe o que é pior, queridos? Os palavrões. Eu ouvi uns palavrões que eu nem conhecia. Eu nem sabia que aquilo era palavra. E estava assim sabe aquele clima pesado? Aquilo foi me fazendo mal. Falei, acho que eu vou dar um mata-leão nessas duas aí, porque elas não param. Aí eu tentei ali me acalmar, e eu ouvi uma voz dentro de mim, que falou assim, César, vai lá. E eu sabia que era o Senhor. Sabe o que eu fiz? Eu fui lá. Me aproximei da mesa assim, acho que ela viu um rapaz de 2 metros de altura. Seguinte, mana. Falei assim, desculpa interromper o café de vocês. Cheguei assim, todo mansinho. Mas eu queria dizer algo muito importante para vocês duas. Sabe o que é? Jesus ama muito você. Falei assim, sorrindo. Elas ficaram assim, paradas. Jesus ama muito você. Qual o seu nome? Ela falou, Fernanda. E o seu? Fernanda. 2 Fernandas. Vou anotar o nome de vocês, vou estar orando por vocês. Abençoa a sua vida nesse sábado, sua família. E fiquei abençoando. Não deixei elas falarem, não deixei. Já tinham falado muito, agora é minha vez. Tá bom, queridas? Deus abençoe. E virar as costas e foi embora. Eu tenho certeza que essa semente divina, lançada no coração dessas meninas, que um dia elas vão estar na presença de Deus, glorificando assim. Por que eu fiz isso? Porque eu sou um espelho. Você é um espelho. E nosso papel nesse mundo, como espelho, é refletir a glória do Senhor que vive em nós. Eu podia ignorar aquela situação. Quer falar palavrão? Fala, que eu também já falo uns aqui. Não vou falar. Podia ir embora. Mas Deus não nos deixa indiferentes a essa situação caótica que está no mundo, né? Tanto ódio, tanta polarização, tanta desgraça, tanta agressividade, para resultado nenhum. Se resolvesse alguma coisa, mas não resolve nada. Não resolve nada. Então, Abraão, lá no passado, Jesus agora na nova aliança, e depois Jesus, o Espírito Santo. Então, a reflexão, o tema que vem ao meu coração, baseado nesse texto, é o Espírito Santo e o propósito eterno. Deus tem um propósito eterno, sabe por quê? Porque Ele é eterno. Deus é eterno. E Deus nos incluiu num projeto eterno, queridos. Isso, gente, é tudo muito meio louco assim, mas para pensar. Jesus nasceu em Belém. Quando Jesus estava por nascer, havia nascido, diz a Bíblia em Lucas que os anjos vieram do céu, cantando glória a Deus nas alturas, e lá estava o menino na manjedoura. Sabe o que significa isso? Que o céu visitou a terra.
Ah, só naquele momento? Não, meus amados. Era hábito de Deus fazer isso. Deus sempre comparecia na terra, na velha aliança. No Egito, por exemplo, quantas vezes Deus se manifestou de várias maneiras. No livro dos reis, nas guerras, Deus mandava anjos. Deus é um Deus da terra. A gente fica achando que um dia a gente vai para o céu e Deus está achando que Ele quer vir para a terra. No último livro do Apocalipse, diz o texto, versículo capítulo 21, eu vi a nova Jerusalém, que descia do céu ataviada. A nova Jerusalém desceu do céu para a terra. Deus está focado na terra, queridos. Venha a nós, eu olhei aqui, venha a nós o teu reino, seja feita a vontade na terra, como é feita nos céus. Jesus, quando se apresentou publicamente, Ele anunciou, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino. O reino do? Foi para onde? Para Marte? Para onde veio o reino dos céus? Está aqui ainda. O Espírito Santo é eterno? Sim ou não? O Espírito Santo é Deus? Ele habita em nós? Então o céu está aqui. Eu gostei da vibração de você. O céu está aqui! É você mesmo, Marinho? Poxa, prazer em rever você. Depois no final eu quero dar um abraço. Você conhece o pastor César? É, conhece? Conhece o pastor Mário Simões? Hã? Sim, então tá bom. Ah, entendi. Desculpa, foi um momento aqui coloquial. Mas então, meus queridos, eu estou trazendo essas coisas que não é novidade nenhuma, mas para chegar a um ponto específico. Abraão, tudo que ele passou, tudo que ele experimentou, tudo que ele ouviu Deus falar e a bênção de Deus sobre a vida dele. Agora essa bênção de Abraão vem para a minha vida, vem para a igreja, vem para os salvos, os remidos do Senhor. De que maneira? Pela morte e ressurreição de Jesus, que nos resgatou da maldição da lei, e pela presença do Espírito Santo em nós, queridos. E a pergunta é, e aqui é o ponto da aplicação mais importante, o que é que eu e você temos feito com o Espírito Santo que habita em nós? Quem é que controla a nossa vida? Quem controla a sua vida? Quem controla a minha vida? Como está a divisão aí de porcentagem em termos de controle da vida? E a boa notícia, não é uma má notícia, a boa notícia é que Deus enviou o Espírito Santo para morar em mim, para Ele me controlar 100%. Certo? Isso chama ser uma vida cheia do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é ficar falando em línguas e profecia e dons e cura. Também é. Mas Jesus disse, eu vos darei, olha só que coisa linda, glória a Deus. Eu vos darei outro Consolador, o Espírito da verdade, que habitará em vós, que estará sempre convosco. Ele vos guiará a toda a verdade, Ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Ele me glorificará. O Espírito Santo, Jesus disse que Ele habitaria em nós para sempre. O Espírito Santo é Deus. Ele representa a eternidade. Ele representa o céu aqui na terra. Por isso que milagres acontecem, conversões. Você ora para alguém e a pessoa se converte. Por quê? Porque o céu está aqui. O mundo jaz no maligno, mas a presença de Deus está na igreja. Veja o livro de Atos. Eles ficaram em Jerusalém para serem revestidos de poder do alto. O poder veio do céu para a terra de novo. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. E Pedro, pondo-se em pé com os 11, disse, isso não é embriaguez, sendo esta hora do dia, mas é o que Deus disse pela boca do profeta, há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os servos profetizarão, os filhos terão visões, e os velhos sonharão, e derramarei do meu Espírito e profetizarão.
Esse Jesus que vocês mataram, que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou, Deus o exaltou, Deus o fez Senhor e Cristo. E os judeus, com os seus corações apertados, disseram: que faremos nós? Pedro disse: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. 3.000 se converteram, queridos, porque o céu estava ali em Jerusalém. O céu está na igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Corpo de Cristo, não instituição, nem sistema. Jesus morreu por pessoas, não por instituições, nem por igrejas sistêmicas. Morreu por pessoas. E ressuscitou por pessoas, para que elas componham a igreja de Mateus 16. Acerca da qual Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, a minha igreja, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus. Eu sou a igreja, você é a igreja. Nós somos pedras vivas do edifício de Deus, casa espiritual, sacerdócio santo. Não é por mérito, mas é graça, é promessa, é aliança, é um Deus fiel, que se lembra daquilo que Ele disse. Deus se lembra, Deus não é esquecido. Glória a Deus por isso. Então, o que nos resta, meus amados? O que nos compete, o que cabe a nós? Cabe a mim, a você, olharmos para dentro de nós e fazermos uma verificação. Até que ponto o Espírito Santo está controlando a minha vida como ele deveria? Então, isso chama-se conversão. Você deixar de ser você e aquele que habita em você ser quem Ele é. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo não está aqui, mas o Espírito dele está. Cristo é a cabeça do corpo. Cristo está à direita do Pai, como nosso advogado. Mas Ele deixou o Espírito Santo para habitar conosco para sempre. Uma vez eu ouvi uma música que falava assim: vem morar em nós. Eu falei: peraí, o que eu faço com João 16 e 14? Se eu estou pedindo para Ele vir morar, se a Bíblia diz que Ele habitaria em mim para sempre, que eu sou santuário do Espírito Santo. Que heresia é essa de vir morar em nós? É heresia. Porque isso, se é cantado e espalhado, vira uma doutrina, as pessoas pensam que é isso mesmo. Não é isso. Isso é fora da Bíblia. Romanos 5, versículo 5 diz: na esperança não há confusão, porquanto o amor de Deus tem sido derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou a gente crê na Bíblia, ou então vai ficar crendo no que as pessoas acham que é a verdade divina. Não é. Eu não canto música Vem Morar em Mim. Eu não canto. Ele já mora. Só se é outro que vem e vai morar em mim. Aí não está repreendido em nome de Jesus. Não vai morar, não. Já foi expulso. Por que eu estou falando isso? Você está criticando a música? Não. Nada contra a música. Nada contra a pessoa. E nem contra a música, mas contra o conceito errôneo, equivocado, que não é bíblico. E eu vou falar mesmo, sempre isso. Na pandemia, eu ministrei um curso de composição bíblica pela internet. Por quê? Porque é aquilo que eu creio, porque está escrito aqui. E Deus tem me agraciado com muitos cânticos que são versículos bíblicos, são quase 100. Porque estás debaixo da graça. Já ouviu? É meu. É meu não, é da Bíblia. A inspiração da música veio para mim. E não debaixo da lei, porque o fim da lei é Cristo. Romanos 10, 4. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça. Sabe que versículo é esse? Agora vocês ficaram com cara de paisagem assim. Tela azul. 2 Timóteo 2:1. Leia a Bíblia que é uma bênção. Leia. Vou fazer bem para você. Tu, pois, filho meu. E tem outras. Porque está, já cantei. Muito mais o sangue de Cristo purificará. Hebreus 10, 14. 9, 14. Aleluia, reina o Senhor. Apocalipse 19. E vai longe o negócio. O trem é bom. Não tem fim. Então, meus amados,
Diante dessas verdades, o que eu vou fazer agora? Que resposta eu vou dar? Que resposta você vai dar? Para o Senhor, que fez uma aliança com Abraão, que mandou Jesus, que enviou o Espírito Santo para morar em você, e quem é que vai controlar, enfim, a sua vida? Você tem que sair daqui com uma decisão. De repente, não é interessante para você ser controlado pelo Espírito Santo. Tudo bem, é entre você e Deus. Mas Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que beber, aquele que crer em mim, segundo as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Rios de vida. Quem tem sede, aquele que tem sede busca. Então quem tem sede busca. Porque essa água não existe em lugar nenhum, queridos. É água viva, água divina, água da eternidade. Que te empurra, que te transforma, que te converte, que te liberta, que te cura de todo tipo de enfermidade, no corpo, na alma, no espírito, na mente, nas emoções, nos sentimentos. Então é isso. Paulo diz assim, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É viver e andar no Espírito, 24 horas por dia. Se coloque nessa situação de você agora ser um homem que vive no Espírito, que anda no Espírito, que anela, que busca ser cheio do Espírito. A minha oração tem sido essa, Senhor, eu quero ser 100% do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Eu tenho feito essa oração, eu tenho pedido também, você pode orar para mim sobre isso. O Ademar precisa ser 100% cheio do Espírito Santo. Quando isso vai acontecer, não sei, não estou preocupado, mas eu estou focado. Imagine o que acontece com um homem, com uma mulher que vive no Espírito, que anda no Espírito todos os dias da sua vida. Esse homem, se ele for casado, ele vai ser uma bênção para sua esposa. Ele vai ser um marido dócil, né? Líder, mas amoroso. Ela não vai precisar fala que me ama bem. Não, você já sabe. Já falei uma vez, não precisa falar. Não, mas eu quero ouvir. Mulher gosta de ouvir, então vamos falar. Vamos falar. Não, porque eu já falei uma vez, não preciso passar. Sabe por quê que a gente age assim? Porque nós não somos cheios do Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito é amor. Gálatas 5:22. A boca fala. Se a presença que eu tenho é uma presença de amor, hoje de manhã, nos despedimos assim, pastor Aurora e eu. Ela falou, te amo. Eu falei, também te amo. Gatona. Não precisa ela pedir. Você já sabe que eu te amo, Aurora. Falta de educação, falta de Espírito Santo na vida. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, domínio próprio, longanimidade. Contra essas coisas, porque a lei se cumpre no amor, está escrito. A Bíblia é uma bênção, leia a Bíblia. Vai te ajudar muito. Então, a Aurora não precisa de um marido presente, provedor. Ela precisa de um marido cheio do Espírito Santo de Deus. E é isso que eu quero ser. Meus filhos não precisam de um pai que supre as necessidades. Eles precisam de um pai cheio do Espírito Santo. E vai ter sabedoria divina, como você falou hoje aqui. Sabedoria do alto, não é minha sabedoria. Uma vez a Mariana ia fazer um teste lá no Colégio Brasília, era de matemática, ela fase da pré-adolescência, e ela tinha estudado, mas ela achava que não ia conseguir. A Mariana tem esses negócios. Mas você estudou? Estudei, mas eu não vou conseguir. Falei, pera. Peguei a Bíblia, lê aqui para mim, por favor, lê em voz alta. Quando ela lia, eu falei, pega ela, Jesus, pega. Salmo 119:99 diz, tenho mais sabedoria do que todos os meus mestres, porque eu medito na tua palavra. Aí eu pus a mão nela e falei, Senhor, eu abençoo a Mariana segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Ela foi lá e tirou nota 11. Não, exagerei. 9,5. Para quem achava que não ia conseguir. Mas o que foi que fez a diferença no coração da minha filha? Palavra viva, espada. Agora, se eu não conheço a Bíblia, eu vou falar o quê? Tadinha de você, vamos chorar junto aqui. Não, nós temos a espada do Espírito.
Por isso que eu preciso ser cheio do Espírito Santo. E Colossenses 3:15, 3:16, a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Cheio da palavra, cheio do Espírito, estou feliz da vida. Orem por mim sobre isso. Quando lembrar, Senhor, faz com que o Ademar seja um sujeito cheio da palavra, cheio do Espírito Santo. Eu vou ser muito abençoado por esse tipo de oração em meu favor. Então, o seu marido precisa de uma esposa cheia do Espírito Santo, que vai ter sabedoria. Provérbios 14, a mulher sábia edifica o seu lar, a sua casa. Sempre admirei a pastora Aurora no trato com os nossos 3 filhos, quando eu sempre viajando, sempre fora, ministério, ela ficava em casa plantada, e hoje nós estamos colhendo o fruto disso. Eu louvo a Deus pela vida dela. Cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo é criativo, te dá ideias, inteligência espiritual. Pode parecer assim meio utópico, né? Mas não é não. É que a gente precisa ter vivência. A gente precisa buscar essa experiência, queridos. Falar em línguas também, porque quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas não é sair por aí que nem o na rua. Controlado pelo Espírito Santo. É importante orarmos em língua. É importante ter a interpretação. É importante. Tudo que fala sobre o Espírito Santo é importante. Queremos a plenitude dele. O mesmo Espírito que manifesta o fruto é o mesmo Espírito que manifesta o poder. E isso já foi visto aqui no livro de Atos, como eu mencionei. Vou ler aqui alguns versículos e vou encerrar. Em Romanos, capítulo 8, que diz, versículo 1 de Romanos 8. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, letra maiúscula, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Então, a recomendação e o ensino de Paulo é que nós nos entreguemos, nos rendamos ao Espírito Santo que habita em nós, para que, como disse Jesus, Ele vos guiará toda a verdade. Como é maravilhoso você receber respostas de Deus sobre situações difíceis, decisões difíceis. É maravilhoso isso. Eu estava fazendo uma live aqui, eu encerro. Por causa desses comentários, dessas meditações que eu compartilhei com vocês, eu estava fazendo uma live semanal. E na medida que Deus vem abrindo os meus olhos para a compreensão das maravilhas da sua lei, um dia eu orei assim, porque é uma coisa tão edificante, né? Eu estou usando essa Bíblia aqui, César, na Mundo Cristão, Bíblia 365, de leitura diária. Comecei a ler o ano passado e voltei a ler esse ano, em dois momentos. E sim, a Bíblia ficou nova para mim. Eles usam a versão NVT, que é maravilhosa, porque ela fica no meio, assim, nem muito em cima, nem muito. E, nossa, eu estou vivendo um avivamento
nesses momentos de leitura pela manhã. E um dia eu estava sendo abençoado e eu orei: Senhor, na live de hoje eu não quero falar uma pregação, eu não quero falar uma mensagem. Eu quero pedir que o Senhor fale pela minha boca a tua palavra. Que mensagem eu tenho um monte de coisa, mas eu queria uma experiência nova. E Deus foi tão bonzinho que eu ministrei naquela noite uma palavra que tinha me esquentado o coração naquele momento da leitura pela manhã, Marisa. E ministrei, cantei louvor, abençoei, orei pelo povo, etc. E vim embora. No dia seguinte, uma senhora escreveu lá no Instagram: queria te agradecer, pastor Ademar, porque a palavra que você compartilhou ontem fez isso, aquilo na minha vida, e a resposta que eu precisava, e enfim, ela foi falando nessa linha. E ela completou dizendo assim: e não foi você que falou, Ademar, foi Deus que falou pela sua boca. Parece que ela tinha ouvido a minha oração. Então, por que eu estou contando isso, meus amados? Porque esse é o seu Deus, que Ele vai além da sua capacidade de compreensão, do seu entendimento, da sua inteligência, da sua capacidade, da sua cultura. Ele vai além. E eu fiz uma oração simples, e a boca daquela senhora veio confirmar que Deus ouviu a oração. Porque eu posso falar uma mensagem, tudo bem, qualquer tema, todos nós podemos fazer isso. Mas quando Deus fala pela sua boca a palavra dEle, tudo muda. Amém? Acabei. Desculpa, até logo. Vamos ficar em pé, queridos. Vou cantar aqui um cântico. Eu vou cantar um cântico que o Robinho não conhece, nem o Nando. Hoje eu estou fazendo surpresa para eles. Que essa música eu não gravei. Não sei se vou gravar, mas o assunto dela está relacionado com o que eu acabei de colocar aqui. E o que Deus vai falando e acrescentando. Então a letra diz assim: quando Deus fala comigo, sua voz, doce voz, me ilumina. Quando Deus fala comigo, sua voz, doce voz, tudo me ensina. Porque a voz do meu Senhor é poderosa. Porque a voz do meu Senhor é cheia de majestade. Doce voz do meu Senhor. É isso. Quando Deus fala comigo, sua voz, doce voz, me ilumina. Porque lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Quando Deus fala comigo, sua voz, doce voz, tudo me ensina, me dá sabedoria. Porque a voz do meu Senhor é poderosa, Salmo 29. Porque a voz do Senhor é cheia de majestade, Salmo 29 fala isso. Doce voz do meu Senhor. Essa voz está falando com você nessa manhã. Ele vai falar com você nesta noite, nesta madrugada. Ele vai falar com você nessa semana. Vá para a palavra de Deus.
A Bíblia se tornou para mim uma pessoa, não um livro. É um encontro pessoal, mesmo, de fato. Tem sido assim. Teve um dia lá que eu pensei que eu ia ser arrebatado, porque foi uma visitação poderosa. Se você vai com sede, Deus se manifesta. E essa aqui agora, sobre o Espírito Santo, oração. Música do meu amigo Massal. Sopra teu vento, acende o fogo, teus rios de água viva fluam de mim, que o teu amor inunde o meu ser. Como o fogo acenda o ouro, arda em mim esta chama de amor e purifique meu coração. Te quero, te amo, te desejo, te adoro, acende em mim esta chama de amor. Arda dentro de mim o teu amor, ó meu amado. Arda dentro de mim o teu amor. Sopra teu vento, acende fogo, os rios de água viva fluam de mim, que teu amor inunde. Como fogo refina o ouro, como fogo refina o ouro, arda em mim esta chama de amor e purifique meu coração. Eu te quero, Senhor, te amo. Te quero, te amo, te desejo, te adoro, acende em mim esta chama de amor. Te quero, te quero, te quero, te amo, te desejo, te adoro, acende em mim esta chama de amor. Arda dentro de mim o teu amor, ó meu amado. Arda dentro de mim o teu amor. Sim, Jesus. Ah, eu preciso, Senhor, de teu amor, Jesus amado. Sim, arda dentro de mim o teu amor. Te quero, te quero, te amo, te desejo, te adoro, acende em mim essa chama, Senhor. Sopra o teu vento, Deus, nessa manhã. Te quero, te amo, te desejo, te adoro, acende em mim esta chama de amor.
acende o fogo, Deus diz que água viva